Bom dia, quarto ano! Vamos lá, vamos começar mais uma semaninha então. O prof deseja para vocês que essa semana seja muito abençoada, muito iluminada, cheia de coisas boas. Vamos fazer essa semana bem rapidinho para logo no final de semana estar aí de novo. E para começar a nossa semaninha, a gente vai de ciências, da página 110 até a página 107 do livro grande. E depois de lição de casa, a página 38 e a página 39. Combinado? Ali na 110 está falando assim, separando misturas. Deixa eu falar para vocês que essa matéria, todos esses nomes que a gente vai ver agora, a gente já viu ano passado. A gente já fez atividade sobre esse assunto, a gente já fez trabalho sobre esse assunto e a gente já fez atividade de separação lá na sala, combinado? Então, não é um assunto novo para vocês, é um assunto que a gente já trabalhou. Ui, que preguicinha! Ai, então vamos lá, olhem só. Ali na página 110 está falando assim, separando misturas. Você aprendeu que diversos materiais do nosso dia a dia são misturas ou podem formar misturas. Essas misturas podem ser separadas. Como você acha que isso pode acontecer? Como vocês acham que as misturas elas podem ser separadas? Não precisa escrever, somente pensem na cabecinha de vocês, combinado? E depois ali embaixo está falando assim, frequentemente é necessário separar os componentes de uma mistura. Por exemplo, para obter componentes presentes nela, para utilizar os componentes isolados no dia a dia ou simplesmente para identificá-los. Existem vários métodos para separar as misturas. Vamos estudar alguns deles. Olha só, então existem várias maneiras da gente separar misturas. A gente vai trabalhar algum deles. Primeiro, a catação. Vocês lembram, eu tenho certeza, que é um método utilizado para separar manualmente materiais sólidos de uma mistura heterogênea. Quando separamos grãos bons dos grãos ruins do feijão ou do arroz, por exemplo, estamos realizando o processo de catação. Lembra que a gente trabalhou ano passado lá na sala? A catação, que é a gente misturar, separar os grãozinhos? Observem ali a imagem. O outro é a filtração, que é o processo usado para separar misturas heterogêneas formadas por materiais sólidos e líquidos ou sólidos e gasosos. Um exemplo do processo de filtração é a preparação do café. O coador de pano ou filtro de papel apresentam furos muito pequenos que retêm o pó do café não dissolvido na água. Outro exemplo ocorre no aspirador de pó, que suga o ar e retira dele as partículas sólidas que não passam por seu filtro. Então, a filtração é quando a gente vai passar ali, ó, o café, que os grãozinhos bem pequenininhos ficam ali e o resto, o que é o líquido, passa pelo coador. Depois, a decantação, que é usada para separar misturas heterogêneas de materiais líquidos e solo ou de dois ou mais materiais líquidos. Ao deixar uma mistura heterogênea em repouso por certo tempo, um dos componentes pode se acumular no fundo do recipiente, enquanto o outro fica acima, podendo ser separado. É o que ocorre, por exemplo, com as misturas de água e areia ou água e barro. É o exemplo ali que a gente tem de uma piscina. Quando a piscina fica muito parada, dá aquela sujeirinha no fundo da piscina e em cima da piscina também. E depois, a que a gente vai estudar também é a evaporação. A evaporação corresponde à mudança do estado líquido para o estado gasoso e é um processo que pode ser utilizado para separar misturas de sólidos com líquidos ou misturas de líquido com líquido. A mistura pode ser homogênea ou heterogênea. Olha só. O sal de cozinha, por exemplo, pode ser obtido a partir da evaporação da água do mar. Grandes quantidades de água do mar são colocadas em tanques rasos. Quando a água evapora, resta nos tanques o sal.
Esse sal, no entanto, ainda não está pronto para ir à mesa. Ele passará por outros processos de separação para mover as impurezas. Vendo isso tudo, vocês lembraram que ano passado a gente estudou sobre essas mesmas etapas, que a gente fez em sala experiências, que a gente fez trabalhos sobre isso? Espero que vocês lembrem. Daí depois a gente vai fazer umas perguntinhas. Ali na página 113 está falando: complete os textos ou as frases com o método de separação utilizado em cada foto. Então ali primeiro está separando os lixos, depois tá ali num tratamento de água e depois ali eles estão removendo a água da chuva das ruas. Então vocês vão ver qual que é a catação, qual que é a filtração e qual que é a decantação. Utilizem aqueles textinhos, as imagens e os textos para vocês estarem fazendo essa. Ali na página 110, 111, 112, podem estar grifando tudo aquilo que vocês acharem importante para ficar mais fácil, combinado, galera? Depois na página 114 e na página 115 a gente tem um porta para leitura e escrita sobre o polvilho. Que ele é um ingrediente presente na cultura brasileira, na culinária brasileira. Então vocês vão ler com bastante atenção ali sobre o polvilho e depois vocês vão responder a número 1 e a número 2 ali da página 115. Ali tá falando a partir de que o polvilho é feito. Ele é feito a partir de algo. Que, deixa eu dar uma dica que tem muito na agricultura, que muitos agricultores eles plantam. Exemplo, aqui onde a prof mora, o marido da prof planta. Então, tentem pensar e ali no texto já tem a dica para vocês. Daí, número 2 está falando assim: reescreva a parte do texto em que os seguintes métodos de separação são utilizados. Aonde que é usado a filtração? Quando é passada onde? Na peneira, mas expliquem como é que ocorre. E depois a evaporação, o que faz evaporar? Quando seca, como é que acontece isso? E escrevam também. E daí depois na 3 está falando assim: você já experimentou o beiju? Ele é tipo uma rosquinha assim, ele é doce. E outros alimentos feitos com polvilho? Compartilhe sua experiência com os colegas. Em seguida, desenhe uma folha avulsa algum desses alimentos. Não precisem fazer essa, combinado? Mais uma coisa que é feita com polvilho, que eu tenho certeza que vocês comem bastante: pão de queijo. Pão de queijo também é feito com polvilho. E depois, para encerrar o nosso livro grande, nós vamos de recordar lá na página 116 e na página 117. Número 1. Observe as cenas e invente uma história para elas, que inclua o que ocorreu com o açúcar no copo de cada uma. Ali primeiro tá, olha só, o que ela fez. Ela pegou uma colher de açúcar e botou no copo de água. Daí vocês vão inventar uma legenda para essa imagem. O que aconteceu? O que ela fez? Primeiro ela pegou o copo, botou a água. Vão explicar. Depois, número 2, observe a imagem. Olha, tem uma imagem de uma toalha que tá bem molhada e depois o vento. O que está acontecendo? Qual o processo de separação de misturas que está representando? Tá? E o que? O vento, ele tá fazendo a água o quê? Pensem. Que componentes estão sendo separados? A água e tananã. O que está acontecendo ali? Quais são, o que está sendo separado? Está sendo separada a água. A água da onde? A água do ar, a água do vento, a água do grampo, a água do tecido, a água da toalha, da onde? Depois da número 3, observe a imagem e responda. Ali vocês têm uma imagem, olha só. Vista aérea mostrando resgate após a colisão de navios de 30 quilômetros em costa da França. Vazamento de óleo. Então, ali é um vazamento de óleo. Por que o óleo vazado fica visível na água? Por que o óleo ali, ó, observe umas manchinhas brancas? É o óleo. Por que a gente está conseguindo ver o óleo? O óleo não tem que misturar com a água? Sim, não? Respondam com as palavrinhas de vocês. Depois, na B,
Uma das medidas de segurança após o vazamento é cercar a mancha de óleo e concentrá-la para que seja removido depois. O óleo forma uma camada em cima da água. Faça um X no método de separação descrito. Qual é isso que fica ali em cima que a gente tem que tirar? Filtração, decantação, evaporação. Prof, esqueci. Volta lá na página 110, 111, 112 que vocês já vão lembrar. E depois a última letra C. Muitos animais são atingidos pelo óleo em caso de vazamento. Em alguns casos, eles podem ser lavados com água e detergente antes de passarem por outro tratamento. Por que o detergente é usado nesse caso? Porque o detergente ele é usado nesse caso? Porque ele faz sair o óleo, ele não desaparece, ele mistura o quê? Escrevam com as palavrinhas de vocês, combinado? Eu sei que a água e o detergente, eles se misturam. Acho que sim, não? E vocês? Pensem. Façam um teste, vão lá na água e no detergente para vocês verem. Depois vão na água e no óleo, depois vão no detergente e no óleo. Pede, mãe, deixa eu fazer essa experiência para me ver como é que funciona. Que eu tenho certeza que a mãe vai deixar. E depois, para encerrar a nossa aula de ciências, a gente vai de lição de casa, página 38 e página 39. Separando as misturas. Escreva o método de separação de misturas utilizado em cada imagem. Ali ele está separando um grão de trigo e na outra na produção de sal marinho. Qual que é? Filtração, evaporação, decantação, qual que é? Depois, na 2, observem a imagem. Qual processo pode ser utilizado para separar o líquido misturado com partículas sólidas? Qual é o estado que eles estão usando ali? Qual é o processo? E depois, da número 3, vocês vão ler o textinho a seguir sobre as crianças pulando na piscina. E em seguida, vocês vão responder o pontinho da número 3, de acordo com aquela imagem. E depois na 4, Isabela estava fazendo a lição de ciências e, sem querer, derramou um copo com água no caderno. Qual método de separação de misturas ela pode usar para recuperar o seu caderno? O que ela tem que fazer para a água sair do caderno? Para a água sair, vai bater, vocês têm que botar num lugar que tenha muito vento, muito sol, muita luz e vai o que acontecer com a água? Galerinha, bem fácil, bem simples esse conteúdo. É um conteúdo que a gente já trabalhou ano passado. É os mesmos textos, então prestem atenção. Quem tem o livro de ciências do ano passado, pega e dá uma lida lá na última unidade que a gente trabalhou em ciências, que vocês já vão matar a charada, combinado? Então não esqueçam depois que vocês responderem com bastante atenção, de bater uma foto das atividades e estarem mandando para a prof, combinado?